Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Nesse programa eu te ajudo a amamentar sem dor e a ter uma jornada tranquila na sua maternidade. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Léa, eu sou pediatra. E aqui nesse perfil eu ajudo você com as suas dúvidas, respondendo as caixinhas de pergunta. Enviem sugestões de tema, enviem perguntas. Em geral eu respondo as perguntas, mas se vocês enviarem sugestões de tema, a gente pode falar de um tema específico, a gente pode fazer uma live em conjunto com alguém e assim a gente vai transformando o programa Mamãe Sem Neura num programa cada vez mais interessante para vocês. Então, para vocês que estão aqui, se quiserem ou se puderem, melhor ainda, já encaminhem aviõezinhos para outras mamães que vocês conhecem, que vocês acham que podem tirar proveito desse conteúdo. Se vocês fazem parte de grupo de mães, grupo de escolinha, mandem aviõezinhos, falem do programa Mamãe Sem Neura, porque aqui a gente tem muito conteúdo, muita coisa boa. Uma vez por semana eu tô aqui com vocês. Hoje tô num horário diferente, porque eu vou para um curso à noitinha, então não vai dar para fazer a live à noite. Amanhã eu vou estar lá, tá bom? Então aproveitem. Tô com várias perguntas legais aqui na caixinha de perguntas, mas se vocês tiverem perguntas para fazer ao vivo, façam, que eu vou priorizar vocês. Bom dia, linda! Ó, minha filhinha mandando bom dia diva aqui pra ele. Tá lá na escola, falou que tá com dorzinha de garganta. Papai já tá indo buscar, tá, fofa? Mas tá aqui, tá participando aqui da minha live, dando apoio moral. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa live então. Olha só, muita pergunta legal, hein? Deixa eu correr. Ah, não vai precisar. Vamos começar aqui. Olha, bom, meninas, escrevam aí, por favor, com quantas semanas de gestação vocês estão, se vocês estão gestantes, ou que idade tem os bebês de vocês, tá? Porque aí eu vou dar eu anoto aqui, e aí eu vou falar de assuntos que sejam mais interessantes conforme a idade dos bebês de vocês que estão aqui, ou se você tá gestante, tá? Embora eu toda a live fale de tudo, mas aí eu vou dar prioridade pra vocês, tá? Bora lá, escreve aí. 8 meses, que mais? 6 meses, aí muita pergunta boa pra vocês, hein? Muita pergunta boa. 8 meses, 6 meses, deixa eu ver, a Dani mandou perguntinha que vou responder sua pergunta, tá bom, Dani? Talvez não com a complexidade que merece, porque esse é um assunto bem extenso, um assunto bem... É um assunto muito rico, um assunto muito importante, tá? Então, se você quiser, manda a sua pergunta de uma forma específica aqui, tá? Qual é a sua dúvida? O que você quer saber? Para eu tentar te responder de uma forma mais objetiva, porque se eu for entrar no tema alergia alimentar, eu vou passar aqui, ó, horas falando sobre isso, tá? Então, pode mandar. Bom, vamos começar aqui com essa primeira perguntinha, porque isso aqui pode acontecer em qualquer criança. Eu tô pegando bastante casos, então vou responder essa pergunta. Ah, não, ela fez outra coisa. Achei que ela tava falando da síndrome mão-pé-boca, tá? Tem pego bastante caso de síndrome mão-pé-boca ultimamente. Para quem não sabe, a síndrome mão-pé-boca é causada por um vírus que chama Coxsackie tipo A, dá várias lesões na boca, nos membros superiores, membros inferiores, região de fraldas. A gente fala mão, pé, boca porque é onde se concentram mais as lesões, mas essas lesões elas podem aparecer nas perninhas, nos bracinhos, um pouquinho no abdômen, mais perto da virilha, ali, abdômen inferior, dentro da fraldinha, na boca. Então tem preferência por essas áreas mais quentinhas. E às vezes as mães confundem muito com catapora, a síndrome mão-pé-boca. E pode até parecer um pouco as lesões em determinada fase da lesão, mas não é. Ela tem uma distribuição diferente da catapora, que é a conhecida e chamada pelos médicos de varicela, que é uma distribuição mais periférica. Então, na síndrome mão-pé-boca, eu tô falando dela aqui porque eu tenho pego mais casos no consultório agora, e algumas mães vêm achando que é catapora.
E não é, a distribuição da síndrome mão-pé-boca, ela é mais periférica, mais pega mãozinhas, bracinhos, né, como eu falei, essas regiões anteriormente. A catapora é mais central. Em geral começa no abdômen, tronco, e aí ela vai se espalhando, catapora dá em todos os lugares, você vê até no couro cabeludo, você vê muita lesão. Mão-pé-boca costuma poupar o couro cabeludo, tá? Então é um dado bem interessante também. E o tratamento, como é uma doença viral, não é um tratamento específico. A gente trata com sintomáticos, anti-inflamatório para dor, medicação às vezes para aliviar um pouquinho o desconforto na boca, às vezes, dependendo das lesões, dá até para fazer laser com o dentista. E é isso, tá? Mas aqui a Dani tá falando de alergia ao alimento. Pelo que eu entendi, manifestações no pé, na mão e na boca. Olha, Dani, não dá nem pra gente dizer que é alergia, tá? Não dá nem pra gente dizer que é alergia. A gente tem que ficar atento com isso. Essa criança tem que ser vista, tá? Essas lesões a gente tem que ver a distribuição, tem que saber a história de como essas lesões começaram. Porque alergia alimentar, você tem várias formas. Você tem alergia alimentar que é mediada por anticorpo IgE, você tem alergia não mediada por IgE, a manifestação clínica é diferente nos dois casos, então quando a IgE é mediada, os sintomas aparecem rápido, em questão de minutos ou horas após a ingestão. Em geral, são sintomas como dermatite atópica, urticária de aparecimento rápido e às vezes até uma anafilaxia, que é aquela reação alérgica mais grave que envolve o sistema cardiorrespiratório e a criança, se não for atendida rapidamente ou feito adrenalina rapidamente, pode até ir a óbito, tá? Não é o mais comum, então mesmo nas formas IgE mediadas que dão sintomas em minutos a horas, essa forma com anafilaxia, ela não é a mais comum, graças a Deus, mas são geralmente sintomas de pele e respiratórios. Na forma IgE, que não é IgE mediado, ou seja, se você fizer testes lá, for dosar anticorpo IgE, não vai dar alteração, mas essa criança é alérgica. Então, a gente não pode depender também de testes, coletas de sangue para dar diagnóstico nessas crianças com alergia ou suspeita de alergia alimentar ou, principalmente, alergia à proteína do leite de vaca. Tá? Então o leite de vaca é o principal alimento causador de alergia alimentar, mas a gente tem essas duas formas, mediada por IgE ou não mediada por IgE. Quando não é mediada por IgE, anticorpo IgE que a gente fala, os sintomas geralmente são intestinais, são sintomas onde a mãe refere presença de sangue nas fezes, muco nas fezes, dor abdominal, às vezes muita regurgitação. E em geral, na maioria das vezes, não é um quadro que se manifesta de forma grave, com enterorragia, ou seja, com muito sangue nas fezes. O mais comum é que seja presença de sangue, raias de sangue, não compromete o estado geral da criança, então a mãe não precisa ficar desesperada, a queixa principal mesmo é a presença do sangue nas fezes. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer esse diagnóstico baseado em exames, porque o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca envolve uma avaliação clínica muito bem feita, muito bem conversada, uma história muito bem feita. E o diagnóstico padrão ouro, a gente faz teste de provocação e teste de exclusão alimentar, ou seja, a gente exclui o alimento por algumas semanas, depois retorna o alimento, avalia se o sintoma retornou, depois exclui de novo o alimento. Então, assim, não é tão simples de se chegar a esse diagnóstico. Dependendo da intensidade da alergia, não dá para se fazer esse teste em casa, principalmente nas alergias mediadas por IgE, ou seja, aquelas que dão sintomas imediatos, como urticária ou respiratórios. Essas, muitas vezes, nos casos mais graves, não dá para ser feito em casa, tem que ser feito no hospital, com presença de médico, medicações para controlar sintomas graves, adrenalina, etc. Já as alergias não IgE mediadas, que são aquelas que dão sintoma de sangue nas fezes, na maioria das vezes dá para se fazer o teste de provocação sem presença de médico em casa. Mas esse teste tem que ser feito muito bem orientado, muito bem acompanhado. E uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês aqui é que a gente não faz restrição alimentar de crianças pensando que ela pode ser alérgica. Entenderam, mães? A gente não exclui da dieta da mãe alimentos pensando, esse alimento é um alimento que potencialmente é mais
alergênico, causa mais alergia, então vamos excluir da dieta materna, porque isso vai interferir no bebê, o bebê pode desencadear alergia. Tá errado, esse pensamento está totalmente equivocado. Os melhores guidelines de pediatria, de imunopediatria, tanto nacionais quanto internacionais, já descartam essa recomendação. Não se deve atrasar a introdução de alimentos por terem potencial alergênico. Como, por exemplo, quais são os alimentos que mais causam alergia? Então é leite, ovo, castanha, amendoim, soja, são os principais. Leite, ovo, castanha, amendoim, soja, tá? Nós não vamos oferecer esses alimentos para a mãe ou para o bebê quando ele for fazer a introdução alimentar pelo potencial de causar alergia, pelo medo de ter... Não, se a gente fizer isso, o que a gente faz? Aí a gente está favorecendo que essa criança não regule o seu sistema imunológico e aí mais tarde ela passe a apresentar alergia sim. Por quê? Porque o sistema imune dela não foi sensibilizado de forma adequada ainda. Então você causou uma desregulação e você pode provocar um quadro alérgico futuro. E outra coisa que é muito importante saber é que não é porque a criança muitas vezes tem um IgE aumentado no exame, ela tem um teste com o IgE um pouco aumentado, mas ela não tem sintomas. Ela não teve sintomas, mas aí por alguma razão alguém fez um teste lá e deu alteração no IgE. Você exclui aquele alimento daquela criança? Você não exclui, você só vai excluir, você vai fazer exclusão quando você tem certeza que aquele alimento causou a reação alérgica e que aquilo realmente foi uma reação alérgica causada pelo alimento. A gente não pode se basear pelo exame, pela dosagem do anticorpo de alergia, que é o IgE, para excluir alimento. Não pode. O exame, ele serve só para quê? Ele serve muitas vezes para prognóstico, ou seja, para acompanhar essa criança no decorrer do tempo, para avaliar se ela está ficando tolerante ao alimento, porque muitas dessas alergias, a criança com o tempo ela vai ficando tolerante ao alimento, mesmo, principalmente o leite de vaca, é um quadro clássico, a criança ela pode ser alérgica inicialmente e com os anos ela vai ficando tolerante. Então a gente não deve se basear pelo exame para excluir alimento. E nem por história familiar. Ah, porque minha mãe era muito alérgica a camarão, meu pai não sei o que lá. Então, meu filho eu não vou dar camarão tão cedo, eu vou esperar. Tá errado, esse raciocínio está errado, não façam isso, tá? Na introdução alimentar do seu filho, você tem que começar com todos os alimentos nutricionalmente saudáveis, que estão recomendados ali na tabelinha, no cardápio da Sociedade Brasileira de Pediatria, com 5 grupos alimentares, sem exclusão nenhuma. O ovo, inclusive, é recomendado que seja introduzido aos 6 meses, com gema e clara. Você não exclui nada, você faz a introdução e vai avaliando como essa criança vai se comportando no decorrer do tempo. Quando você suspeita de um quadro alérgico, você tem que ficar muito atenta. Por quê? Porque os estudos também já demonstraram que na maioria das vezes que a criança faz uma reação que a mãe julga que seja alimentar, existem tantos fatores relacionados à imunidade da criança que podem desencadear desregulação no sistema imunológico, que muitas vezes não é o alimento o responsável. Então, por exemplo, na maioria das vezes em que a criança apresenta urticária, manifestações de pele urticária, isso pode ser por fatores ambientais ou até viral, infecção viral. O vírus, ele é um dos principais fatores para causar urticária em criança. E ela faz um quadro que é igual uma alergia alimentar, mas foi vírus que causou. E às vezes coincide com o período em que a criança está comendo algum alimento, e aí a mãe fica com aquela impressão de que a criança fez uma alergia alimentar. E aí isso, ela fica carregando para a vida, a mãe fica excluindo aquele alimento. E aí o que acontece quando você fica excluindo alimentos? Que a criança, muito provavelmente, não tem alergia, pode ser que futuramente ela até desencadeie alergia por esse alimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a exclusão de alimentos para essas crianças, para não causar um quadro que na verdade ela não teria, se a gente fizesse a introdução como deveria ser feita, tá? Então eu falei um pouquinho aqui de alergia alimentar.
com relação ao tratamento, a como a gente conduz esse quadro, é o seguinte: quando a criança mama somente leite materno, e a gente tem certeza, vamos supor, ela fez um quadro de sangue nas fezes, e ela só mama leite materno. Então você teve certeza que aquilo ali foi a gente chama de proctocolite, esse sangramento, tá? Você tem certeza que foi por alergia, tá bom? O que a gente faz? Qual é a conduta? A gente suspende da dieta materna o leite e todos os derivados por um período que varia de 4 a 8 semanas. Por quê? Porque a criança, ela pode melhorar ali na primeira semana, mas ela ainda pode ter lesão intestinal por um período ainda para se recuperar. Ela ainda pode ter lesão intestinal e ainda ter alguns sintomas. Então, a gente faz esse período de exclusão por pelo menos 4 semanas para ter a recuperação total. Então, a gente faz essa exclusão e não pode esquecer que quando você tem a melhora da criança, ela ficou bem, você já passou pelo menos 4 semanas a mãe sem ingerir a proteína do leite de vaca, você tem que fazer depois o teste de provocação nesses casos em que a gente sabe que a manifestação da criança foi só intestinal. A gente sabe que não teve uma alergia mais grave que dá para ser feita em casa. Então, o pediatra que estiver atento, ele tem que orientar esse teste de provocação depois para confirmar esse diagnóstico, tá? Nos casos em que a criança não mama no peito, aí existem fórmulas especiais que a gente indica para alergia à proteína do leite de vaca. A primeira escolha, em geral, é aquela fórmula extensamente hidrolisada com lactose. A gente só tira a lactose se a gente percebe que essa criança está fazendo uma intolerância à lactose secundária à alergia, tá? Quando a gente percebe que a lactose está ajudando a prejudicar, em geral eles ficam intolerantes quando a alergia é muito intensa. Mas num primeiro momento a gente não usa fórmula sem lactose, a gente usa a fórmula extensamente hidrolisada com lactose, tá? Vou dar um exemplo, que seria um aptamilpept, por exemplo. Aí o Pregomin, que é aquela outra opção, que é extensamente hidrolisada sem lactose. E a gente só vai usar a fórmula de aminoácido, que é Nelcate, quando essa criança tem história de manifestações alérgicas muito graves ou ela já tentou a fórmula anterior e não está dando certo. Aí muda-se a fórmula para Nelcate, tá? Que seria só de aminoácido. Então seria mais ou menos isso, tá bom? Pessoal falando de alergia à proteína do leite de vaca. Com relação à alergia aos alimentos em geral, a gente tem que ficar muito atento porque às vezes se confunde uma dermatite de contato com uma fruta cítrica, um alimento temperado, um alimento cítrico. A criança comeu e besuntou, ficou na pele, aquilo ali fica vermelho, faz uma reação local. Isso não é razão para você excluir o alimento da dieta da criança. Você só tem que, terminou a refeição, limpar com aguinha, às vezes passar uma pomadinha de assadura ali, porque alimentos temperados, alguns alimentos, frutas cítricas, dão muita dermatite. A criança não tem alergia, então a gente tem que ficar atento com isso para não confundir as coisas, tá? Em geral, alergias alimentares, elas dão manifestação sistêmica. Como é que é isso? Ela vai manifestar, se for alergia na pele, vai ser no corpo todo. Não vai ser num ponto específico, tá? Se for uma manifestação gastrointestinal, ela vai ter dor abdominal, cólica e sangue nas fezes. Às vezes não tem nem tanta dor abdominal, tem mais presença do sangue nas fezes, tá? Então é isso. Deixa eu ver se teve mais alguma perguntinha aqui específica. Ah, tá. Dei laranja aqui, ó. Dei laranja, percebi umas bolinhas. Isso não quer dizer que é alergia alimentar. Isso pode ser uma dermatite de contato, porque a fruta ela é cítrica, ela é ácida e a pele da criança é sensível e queima e faz isso mesmo. Então você tem que lava a boquinha com água, passa a água e depois passa uma pomadinha de assadura. Você não vai deixar de dar laranja por causa disso, tá? Deixa eu ver qual é a próxima pergunta aqui, ó. Com 2 meses, meu bebê apresentou vários sintomas de APLV, sangue nas fezes, muito muco, muita regurgitação. Levei para pediatra, ela falou que era APLV, que com 5 ou 6 meses passava. Hoje ele está com 5 meses. Não sei o resto da pergunta, hoje ele está com 5 meses. Tá, acho que era isso.
Pois ainda continuo em dieta restrita, tenho medo de comer. Não, tá tudo errado. Nani, pode parar, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui começou, apresentou várias vezes, achou que era PLV, sangue nas fezes, aí faz a exclusão. Depois que faz a exclusão, tem que fazer a provocação novamente. Isso é necessário, tem que ser feito. Porque se você não fizer isso, você pode estar favorecendo que seu filho seja alérgico futuramente. Tá? Então você tem que voltar a ingerir proteínas do leite de vaca, tá? Se você só mama no peito, seu bebê tá com 5 meses, para avaliar se realmente esse bebê, como é que tá essa questão, se ele tá ficando tolerante ou não. Isso é necessário ser feito, tá? Principalmente pelo fato dele ter tido manifestação intestinal, você pode ter segurança em fazer essa provocação, porque não tem problema nenhum. O máximo que pode acontecer é que seu bebê pode voltar a ter sangue nas fezes, na maioria das vezes, um pouco de cólica, tá? Mas é necessário ser feito isso, porque a gente tem que trabalhar essa possibilidade da tolerância que vai aparecendo com o tempo, tá bom? E a provocação também, ela pode ser feita com intervalo mais curto quando as manifestações alérgicas são mais leves. Então, quando a manifestação é mais intensa, a gente demora um pouco mais de tempo para provocar a mãe novamente. A gente fica mais meses sem dar o leite para a mãe, aí depois você oferece novamente. Ficou bem? Mãe continua tomando leite normalmente. Ok? Então isso tem que ficar muito claro. A gente não pode fazer exclusão de alimentos da dieta nem da mãe nem da criança por tempo indeterminado, pensando na hipótese de ser alérgico, porque você pode estar causando um quadro de alergia muito grave futuramente. Então não faça isso, tá? Dieta restrita, ainda continua. Não, ainda continua na dieta restrita. Não tenha medo, você tem que voltar a comer sim, tá? Alguma orientação. Passei, né, Nani? Você responde se o que eu respondi responde a sua pergunta, tá? Senão você passou isso pra mim, ele só mama, tá? É isso. Você só mama e teve sangue nas fezes, você suspende, fica um tempo sem ingerir leite de vaca, depois ingere novamente, pra ir vendo se o bebê tá bem, tá ficando tolerante, tá ficando tudo bem, tá? E é necessário ser feito isso, tá bom? Bom, vamos ver. Bom, vamos lá. Vou partir agora para as perguntinhas aqui das caixinhas. Uma delas é o seguinte. Doutora... Tá, olha essa pergunta. Boa pergunta da Renata aqui. Doutora, existe tempo para o bebê ficar mamando? Ficar 5 minutos em cada peito mata a fome? Bebê de 5 meses. Pode matar. Então... se o seu bebê tem 5 meses, fica 5 minutos na sua mama, mama bem, de forma efetiva, eficiente, ele pode sim ter tirado todo o leite que ele precisa para ficar bem, para ficar saciado. O recomendado é que você, se ele ficou 5 minutos nessa mama, você pode tirar, colocar na outra mama e deixar ele mamar mais um tempo de 5 a 10 minutos na outra mama. O que os estudos mostraram é que, em geral, nos primeiros 5 minutos de mamada, na primeira mama, o bebê tira 85% do leite que ele precisa. E quando você coloca na segunda mama, ele tira mais 75%. Então, ele é capaz de saciar a fome nos primeiros 5 minutos. Os primeiros 5 minutos da mamada, em geral, são muito bons se o bebê mama de forma eficiente. Então a mãe tem que estar atenta a essa mamada, colocou o bebê no peito, fica atenta para ver se ele realmente está sugando, estimula para que ele sugue logo nesses primeiros 5 minutos e evite deixar fazer muita sucção não nutritiva, ficar lá muito tempo chupetando a mama. Isso não é muito legal para fazer elevar picos de prolactina, que é o hormônio que aumenta a produção de leite, tá? A prolactina, ela é melhor produzida, ela faz mais picos quando você deixa o bebê, quando você coloca o bebê mais vezes no peito. Coloca mais vezes e não mais tempo, entendeu? Então, é isso. 5 minutos pode ser suficiente para você e para o seu bebê. Pode ser que tenha um outro bebezinho que ele precise de 10 minutos, outras vezes vai precisar de 15. Mas 5 minutos, os estudos já mostraram que para muitos bebês é suficiente, tá bom? E aí, lógico,
O mais importante é você estar acompanhando a curvinha de peso dele. Você está avaliando como é que esse bebê está ganhando peso, como é que ele está ficando, como é que ele está dormindo. Então tem que fazer acompanhamento, um bom acompanhamento, tá bom? Então, beleza. Suga. Vamos ver. Aqui outra perguntinha. Quantos dias o bebê pode ficar sem fazer cocô? Pessoal, então é o seguinte. É muito normal que bebês ali a partir de um mesinho até mais ou menos 9 meses de vida, 10 meses de vida, possam ficar até mais ou menos 8 dias sem evacuar. E isso ser considerado totalmente normal. Isso fazer parte de um quadro que a gente chama de disquesia funcional, que é o quê? É uma incoordenação, uma falta de coordenação entre a prensa abdominal, o bebê fazer força e relaxar relaxar o ânus no momento adequado. Então ele fica ali se espremendo, fica roxo, se espreme e não consegue relaxar no momento adequado. Por que isso? Porque ele ainda não adquiriu o desenvolvimento neurológico completo de todo o corpinho dele, que começa da cabeça até os pés. Então, o desenvolvimento da criança, a gente fala que é céfalo-caudal, vai da cabeça até os pés. E nessa fase, ele ainda, a pelve dele ali, a parte da bacia, toda essa parte que é inervada a gente chama de plexo sacropélvico, esse nome feio é o nome do plexo nervoso que irriga ali a pelve, o intestino, o sistema urinário. Ele ainda não está ativo e controlando tudo. Então, o que acontece? A criança não tem esse controle, tá? Ela faz a prensa, mas ela não relaxa o ânus no momento certo, ela fica se espremendo, às vezes fica 7, 8 dias sem fazer cocô, e isso é normal. A gente deve ficar cutucando o bebê, colocando supositório, não deve mais ser feito isso. Antigamente se recomendava até fazer um estímulozinho retal com cotonete, mas hoje tem outras formas de você conduzir, com massagenzinha na barriga, já falei isso na live passada. Faz a posição higiênica, coloca o bebezinho sentadinho, agachadinho, segurando assim, pinga umas gotinhas de água morna ali no ânus para que ele relaxe o ânus ali na hora que estiver fazendo a forcinha, daí faz o cocô. Então, essas são as recomendações. E de modo algum você deve dar laxante para essas crianças por causa disso. De modo algum. Porque esse é um quadro fisiológico, essa criança em geral não está com o intestino preso, as fezes geralmente não estão ressecadas. E se você der laxante, você pode estar causando um grande problema para a flora intestinal desse bebê, causando uma diarreia, um distúrbio hidroeletrolítico, dependendo do laxante que se usa. Já vi mãe me perguntando sobre óleo mineral, um risco muito grande de aspiração e fazer uma pneumonia aspirativa ou até uma asfixia por conta do óleo que se impregna nas vias respiratórias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu já vi muito médico aí prescrevendo laxante para bebê com disquesia funcional, e isso está totalmente errado. Tá bom, pessoal? Vamos ficar atento com isso daí, tá? Eu vou fazer aqui, vamos responder essa outra aqui, ó. Olha só. Tem uma pergunta aqui muito boa, da acho que é Gisela, vamos lá. Da Gi. Olha só. Minha bebê vai fazer 6 meses, ela toma leite Aptamil, vou dar leite de vaca. Qual a sua opinião? Você indica algum leite mais barato para eu dar para ela? Isso é muito caro. Olha só, isso aqui é totalmente compreensível, então uma ótima pergunta dessa mãe, porque quando a gente vai prescrever uma fórmula, a gente tem que ter muito bom senso e a gente tem que entender também quais são as recomendações hoje da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, quais são as recomendações que vão mais de encontro à realidade daquela família, e a gente tem que estar amparado pelas recomendações que são as mais seguras, baseadas em pesquisas científicas, naquilo que há de mais confiável na literatura médica. Então, eu vou falar tudo isso para você aqui nessa resposta. Então, essa mãe, bebê, vai fazer 6 meses, ela provavelmente ela toma fórmula, falou, ele toma Aptamil, tá achando muito caro e é mesmo, tá? Ela tá pensando em dar leite de vaca, quer saber minha opinião. E se tem uma fórmula mais barata, pelo que eu entendi, antes dela pensar no leite de vaca, que fórmula ela poderia oferecer que é mais barata? Existe essa opção? Existe sim. Então olha só, um bebê que mama somente fórmula, tem 6 meses,
o que a gente tem que entender? Primeiro, vai ser feita a introdução alimentar desse bebê. Então, ele já vai mamar menos leite, menos fórmula. Ele vai começar a comer frutinhas e ter a primeira refeição da introdução alimentar aos 6 meses, se esse bebê nasceu a termo. Dali 1 mês, é introduzida a segunda refeição, tá? Que seria com 7 meses, e aumenta-se mais frutas. Ou seja, a quantidade de fórmula que você vai dar já vai diminuir muito se você respeitar a introdução alimentar, ela fizer essa introdução de forma adequada. Segundo ponto, existe fórmula mais barata sim do que a Aptamil. Existem marcas que a gente fala que é a segunda linha das marcas aí de referência, mas são fórmulas ainda assim melhores do que você dar o leite de vaca integral, tá? Então existem fórmulas, pesquise porque existe. Eu não gosto de ficar fazendo propaganda de marca aqui, mas vou te ajudar aqui nessa live. A gente tem hoje a segunda marca que seria a mais em conta e é uma boa fórmula, Nestogeno, mais barato do que a Aptamil. Tinha antes a segunda marca do Aptamil, que era Milupa, mas se não me engano parou de ser produzido. Mas a gente tem a segunda marca, a segunda escolha da Nestlé, que é o Nestogeno, tá? Agora, qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria? Qual é a recomendação do Ministério da Saúde? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que, na possibilidade, se você conseguir, mantenha a fórmula até 1 aninho. E a partir de 1 aninho, você pode dar leite de vaca integral para o seu bebê, tá? Na possibilidade. O Ministério da Saúde recomenda que, quando não há condições, dependendo da família, dependendo das possibilidades daquela família, a partir de 6 meses já se pode oferecer leite de vaca integral para o bebê ou derivados. O Ministério da Saúde colocou isso como uma recomendação. O que muda? Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde. Muda essa questão na possibilidade. Na possibilidade da família continuar com a fórmula, continue até 1 ano. Opte por uma fórmula mais em conta, mas ainda assim é uma escolha um pouco melhor do que o leite de vaca integral, tá? Na impossibilidade, aí com 6 meses você já vai oferecer o leite de vaca integral mesmo, tá? Então, existe essa recomendação hoje, pensando nas famílias que podem ter dificuldades na compra de fórmula. Aí, tem uma outra pergunta de uma mãe que perguntou o seguinte, olha só, vem de encontro com essa pergunta da Gia aqui. Até quando podemos dar fórmula para o bebê? Quando podemos mudar e qual leite? Olha só, você não precisa, aliás, não é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que você dê fórmula para o seu bebê após 1 ano de idade mais. Não é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e não deve ser uma recomendação nossa como pediatras. Não deve. Qual é a nossa recomendação? A partir de 1 ano, o seu bebê ele já pode começar com o leite de vaca integral porque o rim dele já está preparado para receber os solutos, a concentração daquele leite de vaca, tá? Já consegue filtrar as proteínas, o sal do leite de vaca integral. Então, ok, a partir de 1 ano você dá esse leite, tá? Por quê? Porque subentende-se que você já fez uma introdução alimentar adequada, que seu filho já deva estar comendo legumes, frutas, leguminosas, que é a família do feijão, proteínas, que é a família das carnes, do ovo, os óleos essenciais para a formação da bainha de mielina dos neurônios das crianças, principalmente o azeite, a canola, são os mais recomendados. Então, se seu filho teve uma boa introdução alimentar e estivesse se alimentando bem de carnes, ou melhor, vamos colocar proteínas, mas de preferência carnes, leguminosas, que é a família do feijão, lentilha, ervilha, soja, grão de bico, vagem, verduras, que couve, rúcula, alface, almeirão, chicória, brócolis, legumes, cenoura, beterraba, abobrinha, chuchu, etc.
se ele estiver se alimentando e essa alimentação estiver equilibrada, balanceada, no almoço, no jantar, não se alimentou, a criança pode, se ela não se alimenta direito num dos horários de refeição, você fazer essa refeição no horário posterior, você não precisa ficar correndo atrás da criança para ela comer quando ela não come, você não precisa ficar se estressando porque a criança não comeu no horário que você foi dar a comida, é só, não quis, não tá com fome o suficiente. Vamos dar paz para essa criança, deixa ela gastar a energia dela, brincar, depois você vai oferecer novamente o alimento no horário posterior. Ou você ofereceu, ela comeu pouco, você achou que foi muito pouco. Tudo bem, mais tarde você oferece a comida novamente para ela, ao invés de ficar oferecendo só leite, tá? Então, não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria incentivar o uso de fórmulas após 1 ano de idade. Então, eu não incentivo. A criança fez 1 ano, o que eu faço no meu consultório? Eu pego a mãe, converso com ela, passo o cardapinho com todos os grupos alimentares, explico tudo o que esse bebê precisa para estar nutricionalmente saudável. Se a mãe tiver dificuldade para fazer a introdução alimentar, está com muita dificuldade, encaminho para uma nutricionista, colega que eu adoro, que tem outras opções de cardápio e tudo mais para trabalhar com essa criança. Embora eu veja e eu saiba que quando a introdução é feita de forma tranquila, sem estresse, sem ficar inventando moda, sem pressa, a criança aceita os alimentos na forma in natura, de forma natural, tá? E dá tudo certo. E aí você não precisa ficar investindo em fórmula após 1 ano de idade. Por favor, tá bom, mães? Não precisa, tá? Então, quando podemos mudar e qual leite? A partir de 1 ano, pode tomar leite integral, ok? Aí você vai com leite integral até os 2 aninhos. Dos 2 aninhos em diante, você já pode até mudar para leite semidesnatado, a partir do 2º ano de idade, ok? Doutora, eu consegui manter a fórmula até 9 meses, mas tá muito pesado agora. Aí você vai mudar para leite integral a partir dos 9 meses, tá? Então hoje já existe essa recomendação, tá bom? Mas fique tranquila, que eu quero que vocês entendam e que vocês fiquem tranquilas com relação a essa recomendação é que não é necessário o uso de fórmulas após 1 ano de idade para manter o seu filho nutricionalmente saudável se você fez uma introdução alimentar de forma adequada, contemplando todos os grupos alimentares, tendo paciência e observando tudo o que há de melhor recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde. Se você fez isso, você está conseguindo executar isso na prática, e essa criança come legumes, verduras, frutas, leguminosas, carnes, tá tudo bem. Fique em paz, você não precisa dar mais fórmula para essa criança, tá bom? Então é isso aí. Que mais? Deixa a outra perguntinha boa aqui, ó. Essa pergunta é muito boa. Doutora, travesseiro, a partir de qual idade é indicado? Meu bebê tem 1 ano e meio, pode usar? Gente, pra que vocês querem colocar travesseiro nos bebezinhos? Tá? Olha só, travesseiro, ele é cultural. Na verdade, a gente não deveria usar travesseiro. A gente não precisa usar travesseiro, mas a criança não deve usar travesseiro pelo menos até os 2 anos de idade. Por que isso? Porque a coluna dela ainda está em desenvolvimento. O corpo dela ainda tem uma conformidade, uma proporção em que a cabeça, proporcionalmente ao corpo, é maior, é muito maior. Você pode reparar, os bebezinhos, eles não são cabeçudinhos perto do corpo? Então, quando você coloca um travesseiro num bebê, tá? Aí até os 2 aninhos, você está favorecendo que a entrada de ar seja interrompida, seja atrapalhada, porque ele já tem a cabecinha grande, ele já dorme um pouco mais assim do que nós adultos, considerando o tamanho do corpinho. Quando você coloca um travesseiro, você interfere no desenvolvimento da coluna desse bebê, você atrapalha a respiração dele à noite. Então, não devemos colocar travesseiro para crianças, pelo menos até os 2 anos. E, se possível, deixa essas crianças sem travesseiro. O travesseiro é cultural, tá bom? Lembrando que bebês devem dormir de barriguinha para cima até o 6º mês e
na presença dos pais, ou seja, no quarto com os pais, se esse bebê se vira de bruços durante a noite, mas não consegue se desvirar, você tem que ir lá e você tem que desvirar o bebê. Por que isso? Porque isso diminui o risco de síndrome da morte súbita, diminui o risco de asfixia, pela localização da traqueia e do esôfago, do pescocinho dessa criança. Como eles ainda têm muito refluxo, a traqueia fica na frente, o esôfago fica atrás. Eu sempre gosto de explicar isso para as mães. Embora a impressão seja de que eu ponho o bebê deitado assim, se o leite voltar, ele vai engasgar, ele vai aspirar o leite. Se eu tiver de frente, não, o leite volta e o leite vai para fora e ele não engasga. Não é assim, porque a traqueia ficando em cima, quando ele tá deitadinho, quando o leite reflui lá de baixo para subir, tá? É muito mais difícil ele subir e passar para a traqueia, porque ele tá subindo pelo esôfago, tá? Quando ele tá deitado, a traqueia tá na frente, quando o leite sobe lá, vem do estômago e sobe, ele vai pro esôfago e cai na traqueia. Passa ali pela glote, cai na traqueia. E aí é onde acontece a asfixia e os problemas que a gente vê ainda que acontecem em bebezinhos que são colocados para dormir de bruço, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, levar essa informação muito a sério. Isso quer dizer que você não deve colocar o seu bebê de bruço em momento nenhum? Isso quer dizer que você não pode colocar seu bebê para dormir de ladinho em momento nenhum? Não é isso. Então prestem bem atenção nisso. Você vai colocar para dormir de bruço à noite, quando você está dormindo, não tem ninguém olhando, você coloca o bebê para dormir de bruço. Durante o dia, quando você está olhando o seu bebê, você pode colocar ele para dormir de um ladinho, um pouco, fazer um cochilo de um lado, fazer um cochilo do outro ladinho, um pouquinho de barriguinha para baixo. Quando você vai fazer o tummy time, você vai deixar ele lá um pouquinho fazendo tummy time, você vai estar olhando. Então isso é importante, essa mudança de posição é importante. É na hora de dormir ou na hora em que você não estiver olhando, você saiu do quarto, deixou o bebê lá no bercinho, você vai lavar uma louça, bebê barriguinha para cima, tá bom? É isso, tem que ficar claro. Por que a gente precisa também fazer essa mudança de posição aí durante o dia? Pra gente não favorecer torcicolo posicional, assimetria craniana. Então às vezes o bebezinho já até tem um torcicolo, você tem que trabalhar isso aí. Então você tem que colocar ele assim para fazer o tummy time, você tem que mudar a posiçãozinha para estimular o bebê, para evitar a formação de assimetria craniana, que é quando a cabecinha começa a ficar torta, fica ou mais levantada de um lado, mais achatada do outro, ou muito achatada atrás, que a gente chama de braquicefalia, tá? E aí tem até uma questão interessante, que é quando começou a se falar da síndrome da morte súbita e fazer muito essa campanha de colocar o bebê de barriguinha para dormir de barriguinha para cima, começou a aumentar muito os casos de assimetria craniana com braquicefalia, que é quando a cabecinha fica achatada atrás, tá? Isso também não é legal. Então, a gente tem que fazer a mudança de posição durante o dia e na hora de dormir definitivamente, barriguinha para cima, tá bom? É isso, meninas. Vamos ver, qual é a próxima? Tá. Olha lá. Doutora, tenho bastante leite. Peraí que tenho bastante leite. Mas vejo que ele suga e logo para. Mas a boquinha fica cheia de leite. Tá. Olha só. A gente tem que entender o que é esse suga e logo para. Quanto tempo ele sugou? É a mesma que falou dos 5 minutos. Então, se ele sugou 5 minutos e sugou bem, pode ser que esses 5 minutos para ele tenha sido suficiente. O que você pode fazer a partir daí? Troca de peito. Sugou aqui 5 minutos, pode pôr lá mais 5 minutos, tá? Tirou, dormiu, acordou, começa da mama que ele terminou, tá? Quando o bebê mama, a mãe acha que não tá mamando bem, tem que avaliar, tá? Por quê? Será que o narizinho tá obstruído? Será que tá com dificuldade, né, pra mamar, obstrução nasal? Se for isso, tem que colocar sorinho fisiológico no narizinho, porque senão não vai mamar bem mesmo. Tem uma outra coisa que faz o bebê interromper a mamada, é a necessidade de regurgitação, eructação, o que é? Voltar leite, arrotar e cólica. Então, quando o bebê começa a mamar, ele começa a ter o reflexo gastrocólico. O que é isso?
Reflexo gastrocólico, o alimento cai no estômago e dá um reflexo no intestino. O intestino começa a trabalhar. É muito comum no bebezinho mais novinho. E aí ele começa durante a mamada, ele começa a mamar e ele vai começando a se espremer, ele se estica, ele põe a cabeça para trás, ele fica se encolhe, volta. E aí ele começa a meio que, vamos dizer, dar trabalho na mamada. Ele fica fazendo isso e a mãe não sabe, às vezes ela fica achando que é pouco leite, fica achando que mas muitas vezes é isso. É uma cólica, é um reflexo gastrocólico. Ele precisa, às vezes, soltar gases, ele precisa fazer cocô durante a mamada, ele precisa, às vezes, regurgitar ou arrotar. Então, uma das coisas que eu oriento para as mães, começou a fazer muito isso na mamada, coloca o dedinho lá, tira o bebezinho, primeiro coloca ele aqui, dá uns tapinhas aqui para ver se ele arrota, ou põe naquela posiçãozinha sentadinho para ver se ele arrota, né? Vê se ele arrota, se ele solta o leitinho, arrotou, beleza, volta pro peito. Ou põe ele aqui nessa posiçãozinha, barriguinha aqui na mão, né? Viradinha assim, ó. Viradinha assim, né? Massageia a barriguinha dele um pouquinho, tá? Massageia aqui o pezinho da barriga pra ver se essa cólica passa, se ele elimina alguns gases, faz cocô. E aí volta a pôr no peito de novo, tá? Uma outra coisa que a gente tem que avaliar, porque aqui essa pergunta é muito genérica, a gente não sabe, como é que tá a questão da linguinha? A língua é boa? Tem suspeita de anquiloglossia, que é a linguinha presa ou não? E esse bebê, como é que ele tá? Tem algum sinal de torcicolo? Será que tem alguma coisa que nos diga que ele pode ter um torcicolo, mesmo que seja leve? Crianças com torcicolo têm desconforto na hora da mamada. Elas podem chorar mais, elas podem ficar desconfortáveis, principalmente em um dos lados da mamada. Então, isso daí também é uma causa de desconforto, tá, pessoal? Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntinha aqui. Falei, boa tarde. Tá. E a pergunta? A pergunta alergia já respondi. Pessoal, é isso, hein, pessoal? Já respondi todas as perguntas. Se não aparecer mais nenhuma perguntinha aqui, significa que a nossa live chegou ao fim, beleza? Percebi bolinha, deixa eu ver. Vocês têm mais perguntas? Mandem aqui pra mim agora, aproveitem. Se não, a nossa live tá chegando ao fim, tempo recorde, hein? Aqui, ó, essa pergunta é boa. A alimentação da mãe influencia no leite, na amamentação? Pode influenciar. Então, os estudos com relação à alimentação da mãe no sentido de excluir para que não haja sintomas no bebê, isso aí não existe. A gente não faz isso, tá? O que a gente sabe é que os alimentos saudáveis você pode comer todos. Tudo que for saudável você coma. Porque até isso melhora a flora intestinal do seu bebê, tá? Melhora o paladar do seu bebê depois da introdução alimentar. Então, o que a alimentação da mãe influencia sim nesse sentido, tá? Quando a mãe tem uma alimentação variada e ela experimenta muita coisa, alimentação variada e saudável, esses paladares, esses sabores, eles passam inclusive para o líquido amniótico quando a mãe está gestante e pelo leite também. Então, essas mães depois têm mais facilidade para introdução alimentar. Olha que coisa interessante. O bebê aceita melhor os alimentos saudáveis, porque vocês concordam, né, pessoal, que alimento saudável, ele não é tão saboroso. O alimento saudável, se você ingerir ele in natura, sem estar temperado, em geral, ele não é saboroso. A fruta é saborosa, mas os legumes, verduras, etc., não. A gente come que é para saciar, para matar a fome e só. A gente não fica comendo brócolis sem tempero lá eternamente porque tá gostoso, né? É muito difícil isso. A gente come a mais quando o alimento tá muito temperado, né? Então, quando a gente come alimentos saudáveis, in natura, sem ser processado, sem temperos artificiais em excesso, a gente favorece depois a introdução alimentar do nosso bebê, tá? Então,
Quanto mais saudável vocês comerem, melhor para vocês e para o bebezinho de vocês, é para a flora intestinal dele também, tá? Que mais? Aqui, ó, deixa eu ver outra perguntinha. Falou 5 meses. E-mail. Miguel tá pronto para introdução alimentar, mas a pediatra pediu para esperar por causa da disquesia. Ó, é o seguinte. Introdução alimentar num bebê que nasceu a termo e mama leite materno exclusivo, a gente recomenda a partir de 6 meses. Então, eu não incentivo a mãe a introduzir alimentação antes disso, se o bebê tá mamando leite materno exclusivo e tá bem. E a mãe tá bem. Então, vai ser a partir do 6º mês e eu vou convencer a mãe a não ficar antecipando isso se tá indo tudo muito bem, tá? Agora, essa mãe amamenta exclusivamente, ela vai precisar voltar a trabalhar um pouco antes, ela tá se sentindo muito sobrecarregada, alguma situação tá fazendo com que ela precise antecipar um pouco essa introdução. Aí eu vou avaliar a maturidade desse bebê. Ele tá pronto para receber o alimento? Ele tá sentando com apoio, pelo menos? O tônus dele cervical e do tronco tá bom? Tá segurando bem o pescocinho? Ele tá firminho ali? Se você segura com apoio, ele fica bem? Fica muito bem. Então, ok, você fazer uma introdução alimentar antes dos 6 meses, ok? Disquesia não é motivo para você retardar a introdução alimentar. Não é motivo, tá? Não é motivo. Mas essas questões que eu coloquei agora podem ser motivo. Questões relacionadas à mãe, tá? Então, que fique isso muito claro. O que mais? Vamos ver a outra pergunta. Poxa vida, é a mesma que mandou a pergunta da disquesia, agora perguntou, acho que ela emendou isso aqui. Então a pediatra, olha isso aqui. Olha, a pediatra falou para a mãe esperar a introdução alimentar porque o bebê tem disquesia, não tem justificativa para isso. A gente sabe que quando faz a introdução alimentar pode haver uma mudança no hábito intestinal do bebê nos primeiros dias, tem um pouquinho mais de gás, um pouquinho mais porque ele está conhecendo ali os alimentos. Isso é normal, você não vai atrasar por causa de disquesia, tá? Mandou eu dar fórmula para ver se aumentava, às vezes porque meu leite estava pouco, sendo que chega a espirrar longe de tanto leite. Bom, aí a mãe também tem que saber se ela tá... Como é que tá o peso? Como é que tá indo o peso desse bebê? Pra que dar fórmula? Mãe tá feliz amamentando, tá espirrando o leite, o bebê tá ganhando bem peso. Pra que o médico vai se meter a querer enfiar fórmula num bebê que tá indo bem? Então, não entendi muito bem isso aqui, mas eu não indicaria, tá? Então, e aí tá com 5 meses e meio, a mãe tá só amamentando. Se eu percebo que tá tendo uma queda na curva de peso, uma queda, se for discreta, o que eu vou fazer? Eu posso antecipar a introdução alimentar daí nesse caso. Porque daí eu dou uma caloria extra para esse bebê, ajudo a mãe e não preciso introduzir fórmula logo imediatamente. A mãe não precisa ter essa despesa. Então, isso é uma outra razão para a gente antecipar um pouquinho a introdução, tá? E orientar essa mãe a oferecer essa mama mais vezes. Quanto mais oferecer a mama, mais leite ela vai produzir. Lembrar que a crise transitória da lactação, ela pode ir até o 6º mês, que é quando o bebê precisa mamar mais e a mãe ainda não equilibrou a produção de leite dela com a demanda do bebê. E aí ela fica a sensação de que tá com pouco leite, o bebê tá glutão, tá querendo toda hora. Isso é normal, isso é passageiro, isso é transitório, vai melhorar. Então, se o médico souber dessas coisas e souber orientar, vai ficar tudo bem, tá? Então, é isso. O que mais? Bom, o pessoal tá dando nosso tempinho. Passei a orientação, eu acho que não teve mais perguntas. Tá consumindo isso, Nani. Eu irei hoje começar a voltar a consumir. Beleza. Maravilha. Tá com Erpangina. A outra aqui, ó. Doutora, minha filha está com... Deve ser, ela escreveu Espongina, mas é Erpangina. A médica me disse que não tem tratamento, só remédio de dor. O que pode aliviar a dor além da dipirona? Depende da idade, tá? Depende da idade da criança. A Erpangina dá umas lesões lá no fundo, na gargantinha, no céu da boca um pouco assim, como se fossem umas aftas, umas espinhazinhas lá no fundo da boca. Dói pra engolir, a criança chora, fica choroninha, dá uma febrinha. E realmente não tem tratamento específico. É mais analgésico e hidratar bastante. Você dá líquidos frios, líquidos gelados para essa criança tomar. Evita coisas temperadas, cítricas, porque vai arder.
Então você pode dar sorvetinho, faz sorvete, depende da idade aí, não sei que idade tá essa criança. Sorvetinho de leite, dá pra ela chupar, de fruta, que não seja cítrica. Hidrata bastante. Quando fizer um alimento, bate essa papinha, se já estiver se alimentando, bate, dá pastozinho, sem ser quente, mais pra temperatura mais friazinha, pra não arder. E tenha paciência, porque realmente não tem um tratamento específico, a gente não faz laser lá na garganta da criança, tá? Alguns quadros de estomatite, a gente faz laser na boquinha da criança, mas lesão lá na garganta é muito difícil, tá? Eu acho que acaba que a emenda sai pior do que o soneto, tá? A criança chora, dá trabalho, fica traumatizada de ir na cadeira do dentista fazer essas coisas, entendeu? Deixa eu ver. Em qual situação? Doutora, você recomenda amamentação mista em qual situação? Boa pergunta também. Depende, gente. Tem muita gente que me pergunta se eu sou contra a mãe da fórmula. Eu não sou contra, tá, pessoal? Eu acho que a fórmula veio para ajudar. Ela veio para ajudar. Mas ela não pode vir para substituir uma amamentação que vai bem. Ela não pode vir para... não pode ser usada de forma irresponsável, sem critério. E o que eu vejo muitas vezes é uma mãe que está amamentando bem, tá indo super bem, e colega começa a prescrever fórmula de forma, vou considerar até irresponsável, sem uma avaliação detalhada daquele quadro, daquele caso, daquela criança, daquela mãe, da situação daquela mãe. E ao invés de complementar a amamentação, acaba substituindo. O volume de forma é tão grande que substitui a amamentação precocemente, tá? Então, em alguns casos, eu recomendo sim a amamentação com fórmula junto, ajudando, tá? Muitas vezes a fórmula salva a amamentação daquela mãe, porque você tira dela aquele peso, aquela responsabilidade que às vezes ela tá sentindo, e esse estresse, essa culpa, esse peso, faz com que ela fique tão estressada que a produção de leite diminui. Ela acaba desmamando por sentir o peso. E às vezes você coloca uma fórmula complementando para ajudar, orientando quanto que você coloca, quando que aumenta, e tudo dá certo. Então depende do caso, eu oriento sim, tá? Muitas vezes bebezinhos que vêm prematuros, a mãe, o bebê ainda não suga direitinho no peito e a gente precisa ajudar com a fórmula, usa através de relactação, técnicas que a gente usa para dar a fórmula sem que o bebê desmame da mãe. Ixi, tem muitas maneiras, tá bom? Que mais? Não sabia dessa influência da mãe ainda na gestação. Tem sim, Luciana. Lúcia Mara. Lúcia Mara. Tem influência sim. Quando o bebê rejeita muitas frutas. O que fazer quando o bebê rejeita muitas frutas? Continuar insistindo. Então você não vai ficar insistindo assim, empurrando na boca da criança. Não é isso não, tá? Não quis agora. Espera um outro momento. Mais tarde, quando esse bebê tiver com sede, com calor, você vai comer na frente dele, espera um momentinho da fome, o momentinho que ele tá com calor, vem comer na frente dele e você oferece novamente. Apresenta essa fruta de uma outra forma. Rejeitou várias vezes seguidas, muda a fruta. Depois de um tempo você volta a oferecer a mesma fruta. Tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência com o bebezinho nessa fase, tá? Mas continua insistindo. Uma criança, muitas vezes ela precisa de 8 a 20 oportunidades de ter acesso àquele alimento para ela começar a aceitar aquele alimento. Então vocês têm que dar oportunidades para ela mudar, porque o paladar muda e ela acaba aceitando em algum outro momento, tá? Tá com em 6 meses... Insiste, beleza? Lindinhas, olha só, obrigada pela presença de vocês. Eu já vou encerrar a live. Já deu nosso tempo, eu também preciso papar, que eu vou trabalhar. Obrigada pela presença. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Fiquem com Deus, tudo de bom. E continuem acompanhando. Deixa o comentarinho de vocês aqui depois, tá bom? Mas não adianta vocês deixar lá um coraçãozinho. Eu tenho uma seguidora aqui que me adora, que eu adoro ela também.
Ela põe coração agora, daqui a pouco ela põe de novo, não adianta nada, viu? Isso aí a plataforma já entende. Você tem que escrever, não pode ter preguiça de escrever, você tem que escrever: doutora, gostei, por causa de doutora, da próxima live, fale sobre esse assunto. Que aí a plataforma vê que teve um comentário lá de alguém que a live foi relevante, ela pega essa live e manda pra mais gente, tá? Então vocês têm que escrever, não adianta ficar pondo emojizinho lá, põe um emoji, daqui a pouco põe outro, daqui a pouco põe outro, não adianta, viu, gente? Beijo pra vocês, tchau, fiquem com Deus, até a próxima.